Olá a todos, meu nome é Guilherme Montanha, sou estudante da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia e falarei a respeito da caracterização proteica da relação espacial de ALDH1 com microambiente e parênquima tumoral nas etapas de carcinogênese bucal. Fui orientada pela professora Flávia Calói Aquino Xavier e tive como tutores Jamerson Carvalho Silva e Felipe Barreto Lemos. Para início de conversa, eu vou falar um pouco a respeito do carcinoma epidermoide de boca, ou SEB, que é uma neoplasia maligna que comete principalmente epitélio de revestimento e tem como características alta capacidade de invasão e metástase, representando cerca de 94% das neoplasias bucais no Brasil. Ele é classificado por dois métodos, através do estadiamento clínico, feito pelo sistema TNM, que vai medir o tamanho do tumor, o envolvimento de linfonodos e a metástase, ou pela graduação histológica do SEB, que vai diferenciar o câncer em bem diferenciado, moderadamente diferenciado ou propriamente diferenciado. Além disso, podemos usar os biomarcadores, que eles possuem um potencial de previsibilidade melhor em relação ao risco e à progressão do câncer, principalmente quando associados a parâmetros morfológicos, como grau de displasia e brotamento tumoral. O brotamento tumoral, por sua vez, é um marcador histopatológico definido como um aglomerado de até 5 células isoladas e, na literatura, é sugerido como a primeira etapa morfologicamente identificável na metástase. E ele pode ser identificado nas lâminas por hematoxilina e eosina, que é a imagem direita superior, ou citoqueratina, imagem esquerda inferior. Agora, a respeito da proteína do nosso trabalho, o aldeído desidrogenase 1, o ALDH1, é uma enzima metabolizante de aldeído que tem como funções fisiológicas, como o próprio nome já diz, metabolizar o aldeído e evitar com que ele produza espécies reativas de oxigênio, além de promover resistência à apoptose e proliferação celular. E na literatura, ele já foi evidenciado com um biomarcador para a carcinogênese bucal diante da sua presença em células tronco tumorais. Dito isso, o objetivo deste trabalho foi analisar a expressão proteica de marcadores de células tronco, no caso o ALDH1, em SEB e em desordens orais potencialmente malignas, e associar a expressão proteica com dados clínico-patológicos e associação com o brotamento tumoral em si. Para isso, nós selecionamos 62 casos de carcinoma epidermoide bucal de 2013 a 2021 no Laboratório de Anatomia Patológica da UFBA. Desses 62 casos de SEB, selecionamos 21 identificados com alta intensidade de BUD tumoral em HE ou citoqueratina. A partir de então, realizamos a técnica de imunohistoquímica para a marcação de ADH1. Depois, identificamos as marcações da área de brotamento tumoral segundo os critérios de Yamaguchi. E, por fim, fizemos uma análise semi-quantitativa e qualitativa da imunomarcação, ou seja, analisamos a intensidade da imunoexpressão e a presença da intensidade na marcação de brotamento tumoral. Como resultados clínico-patológicos, temos que os pacientes tiveram prevalência de idade maior ou igual a 60 anos, no sexo masculino, fumante ou ex-fumantes, etilistas ou ex-etilistas, o aspecto da lesão endofítica ulcerada, localização igualitária entre língua assoalho bucal e outros sítios bucais, o tamanho prevalente foi menor ou igual a 4 centímetros e a graduação histológica prevalente foi de carcinoma moderadamente e pobremente diferenciado. Em relação aos casos específicos, que selecionamos 21 casos, basicamente os dados clínicos se repetiram com a diferença em localização, onde a língua assoalho teve a prevalência maior, e também na graduação histológica, onde o carcinoma bem diferenciado teve a maior prevalência. A marcação da proteína ODH1 foi ora difusa, ora focal. Em 19 casos dos 21 teve marcação positiva para a proteína, em células tumorais, todas com um padrão citoplasmático. Além disso, teve marcação focal em células imunes do estroma tumoral em 9 casos. Em relação ao padrão de marcação, 2 tiveram ausência completa de marcação, ou seja, representando 10% de todos os casos. Os outros 90 variaram entre fraca, moderadamente ou fortemente imunomarcadas, prevalendo o fortemente imunomarcadas. Em relação à associação entre brotamento tumoral e DH1, 2 casos tiveram marcação intensa no tumor e nas áreas de brotamento tumoral. Diante da marcação positiva para o DH1 em células tumorais em 90% dos casos do nosso trabalho, evidenciou-se que a proteína ela é um biomarcador com grande potencial prognóstico e diagnóstico. Além disso, o artigo em evidência relatou um aumento de marcação de ADH1 de casos de displasia epitelial oral para casos de carcinoma. E esse aumento ele pode ser atribuído ao papel do ADH1 na regulação de várias vias que podem contribuir para a tumorigênese. Outro sim, a imunossupressão com aumento significante em casos de metástase linfonodais foi evidenciada nesse estudo, junto com uma pior taxa de sobrevida para casos com marcação positiva de ADH1, ou seja, essas evidências sugerem que as células positivas para o ADH1 elas têm uma maior capacidade invasiva quando comparadas à população de células negativas para o ADH1. Em relação ao BT associado à expressão de ALDH1, a marcação intensa na lesão e nas áreas de brotamento tumoral nos 2 casos indicam um papel na diferenciação e progressão tumoral, da mesma forma que o artigo evidência trouxe, onde houve a expressão do DH1 aumentada em amostras de BT de alta intensidade em relação com áreas tumorais fora do brotamento tumoral. No entanto, neste artigo também não foram observadas associações diretas entre a expressão de DH1 e brotamento tumoral, o que exige mais estudos na área. Dito isso, é possível perceber a importância da avaliação do brotamento tumoral associada a marcadores moleculares para melhor compreensão da progressão tumoral. E é notória também a relevância de estudos para avaliar a relação espacial do ALDH1 com o estroma tumoral e com lesões orais potencialmente malignas. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção de todos e espero que tenham compreendido.